Lorena Calvi ou Lorena Calvi? Lorena Calvi. Muito bem, Lorena, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui, em nome da Murad, representando a CAPES, próprias lojas Calvi, não é verdade? Lorena, conta um pouco da história do seu negócio, negócio da sua família aqui pra gente. Vamos lá, agradecer a vocês, né, e a Murad, o convite. É uma honra muito grande. Como ex-aluna da CAPES, ex-aluna da Murad, como Olha quanta tudo. coisa. O Calvi surge há 47 anos, quando a minha avó pega emprestado com o pai dela umas verdurinhas. Meu bisavô tinha uma quitanda e ela quis montar algo para ela e pegou emprestado para vender algumas coisas. Na época, o meu avô trabalhava na antiga Ferriaço. Ele era zelador, se eu não me engano. E a minha avó começou essa questão e meu avô ajudava nisso. E de uma quitanda virou uma mercearia e que começava a vender calça jeans e balas e muito mais coisa, porque o tino do comerciante acho que estava no sangue da família. E de mercearia viramos um autosserviço e ganhamos instalações de supermercado em 86. Olha. E aí de lá para cá estamos aí. Meus avós não estão mais tão ativos no negócio, mas sempre estão lá. E hoje quem toma conta é meu pai. E você? Eu fico lá também. Hoje eu sou compradora. Eu tô no Compras há 3 anos, mas eu tenho 10 de Calvi. Olha. 10 e 28. Quer dizer, você cresceu lá dentro, né? Cresci na loja. As recordações que a gente tem são sempre de... A minha avó brinca que eu não tinha altura ainda pro guarda-volumes. E eu ficava com a mãozinha querendo ajudar a galera e pegar as coisas. Foto na loja com os meus avós. Diversão de filho do supermercadista era ir na loja brincar no depósito. Vocês têm pula-pula, a gente tinha saco de café e arroz. E tinha um rampão no Calvi e eu saía correndo. E só dava os conferentes. Olha a Lorena furando os negócios de novo. Tira ela daqui, pelo amor de Deus. E eu brincando com as mercadorias pra lá e pra cá. E comecei na empresa como auxiliar de compras. Eu digitava pedido. Acho que meu pai não botou muita fé em nada e falou assim, vamos botar ela pra digitar uns pedidos aqui. Só que eu sempre fui muito curiosa. E aí eu começava a digitar uns pedidos e começava a questionar algumas coisas. Mas por que tá comprando isso? Mas por que dessa quantidade? Por que desse fornecedor? E o que tá acontecendo? E nessa curiosidade, eu ia me enxeridando nos setores. Descia na loja, sempre foi muito de ajudar. E empresa familiar, apertou, todo mundo sabe, operar caixa. O açougue acho que foi o único lugar que eu não passei. Eu ficava muito no chão de loja. E acabava os meus pedidos e descia. Ia ver o que estava acontecendo, alguma coisa. E via os gerentes contratando. Olhava assim, eles puxavam a pessoa assim na loja. Você quer trabalhar? Então vão. Falei, mas é assim? Na época eu fazia faculdade e achei estranho, porque do que a gente aprende na faculdade não batia muito com o que faziam na minha loja. E fui nessa de, posso te ajudar? Então deixa eu olhar uns currículos com você, deixa eu aprender. E nessa eu virei RH. Na época eu fazia administração. E aí Tinha você uma saiu ênfase... de compras e foi pro RH, de Não, digitadora de saí pedidos. não. Eu continuei no compras e acumulei a função de ajudar a contratar. Ok. Que depois eu parei de ajudar e comecei a fazer sozinha, porque eu levava mais jeito do que quem fazia. E dessa eu comecei a ver que não era tão fácil quanto a gente pensava algumas coisas e que o mundo da faculdade não era tão real assim na vida real. E época de crise, meu pai precisou fazer umas trocas no escritório e tirou uma pessoa. Que eu não fazia ideia do que essa pessoa fazia, até ela sair. E aí começou a aparecer assim... tem que resolver não sei o que de uma fiscalização sanitária. Quem resolve? Meu pai, resolve lá pra mim. E aí eu fui parar na controladoria da empresa. Eu cuidava das licenças. Mas aí você continuava em compras, em RH e controladoria? Aí no compras eu fui largando. A gente colocou uma pessoa. Mas eu continuei no RH e fui pra essa parte. Comecei a cuidar das licenças da loja. Sanitária, ambiental, e fui aprendendo. Como isso era muito esporádico,
dava para lidar com o resto Aí que eu você foi fazia. procurar mais alguma coisa para fazer, né? Aí a gente começou a passar por um aperto na pandemia muito grande de mão de obra, Quer dizer, nós estamos aí em 2019, 2020. por aí. E Tá. aí eu comecei a ir pro chão de loja ajudar a abrir loja. E você tinha quantos anos na época, aproximadamente? Há 5, 6 anos atrás, 21, 22. Quer dizer, nós estávamos começando ainda, embora você tenha brincado de pula-pula no saco de arroz, não é verdade? Bom, enfim, já entendi. Continua. E aí fui ajudar o gerente a abrir loja. Então tinha os dias que eu era responsável pela abertura de loja. Eles me ensinaram, porque eles tinham que folgar para trabalhar e aí eu tava lá ajudando. Então era responsável pelo funcionário chegando, arrumar a banca e cuidar da gerência em si da loja, até o outro gerente chegar aqui, fechar a loja e render o meu serviço. E aí eu abria a loja, o gerente me rendia e eu voltava pro escritório para poder trabalhar, porque não acabou o dia. E por alguns motivos foi achado melhor assim que eu saísse da linha de frente, tão de frente assim. A gente fica muito exposto a muita coisa. Claro. E aí foi melhor a gente colocar outras pessoas nessa função. E eu continuei com as minhas outras funções. Então vamos lá que eu estou contando. Vai. Compras, o RH, a parte A de controladoria. licenças, a controladoria e agora... Aí eu vim pra cá fazer MBA. Opa, conta pra gente aí como é que foi a sua jornada. Eu Então, formei você na já era faculdade. um pouco de tudo dentro da loja, Já. né? Ou das lojas, né? A gente tinha 2 lojas na época. Hoje são... 3. A gente Uma inaugurou abriu agora, uma, né? tem 21 dias. Olha que legal. Onde é essa nova No nosso loja? Naném, em Cariacica Sede. Olha que interessante. A gente tinha a loja de Coblândia, que nasceu em 2003, e a de Campo Grande, que é a nossa matriz, que foi onde tudo começou. O Calvi hoje é onde, em frente aonde era a Quitanda. A gente Olha tem que interessante. bem de frente Quer onde dizer, tudo tem um começou. marco ali, né? Quer dizer, a gente foi ali que tudo começou. Então vamos voltar aqui para o papo. Aí você resolveu fazer o MBA. Como é que foi a sua chegada aqui na Murad? O motivo de você ter procurado a gente e o que que isso trouxe aí de... A minha madrasta fez aqui GECOM ou GE, não me recordo agora com vocês. GECOM é Gestão comercial ou gestão empresarial. Agora não me lembro Ok. qual que ela tinha feito. E eu tava procurando uma pós-graduação para fazer. Falei, tem 2 anos já que eu não estudo, tô caçando. A gente não consegue ficar muito parado. Eu falei, eu preciso me atualizar, ver o que tá acontecendo. Aí ela, olha, eu fiz pós ali na Murad, na FGV. E gostei muito, lá é muito bom, muito renomado. E falei, então eu vou pesquisar esse negócio. E fui futucar. E aí me receberam super bem, a equipe de vocês. Vocês são, né, nota 10. E entrei na gestão comercial. Que na época eu fiquei meio em dúvida da gestão empresarial, comercial, acabei vindo para E o que comercial. isso trouxe de alavancagem para sua carreira? Eu virei compradora Olha, antes de eu terminar o curso. Meu pai viu que de alguma maneira ou outra eu tinha algum tino comercial ali e me colocou no compras da empresa. Na época eu era responsável por poucas pastas de teste, digamos assim. E hoje em dia eu compro bastante coisa já. e é um fato mesmo, o lucro começa na compra? 100%. Olha que interessante. Uma compra errada, uma falta de acompanhamento de mercado, da flutuação de preço, eu consigo descapitalizar a empresa inteira. Se eu não vigiar, a gente compra, vamos pegar commodities, uma carreta de óleo, arroz, feijão. E aí, de repente, abaixou o preço ou subiu demais. O dinheiro que eu tenho em casa com essa venda, eu já não recompro outra carreta. Ou é o coração da empresa, o comercial. E eu nunca mais consegui sair de lá. Olha. Eu tenho as outras funções ainda. Então conta pra gente um pouco das outras funções. Adormecidas, mas Ok. tenho. Porque hoje, né, Lorena, agora falando um pouco mais sério, digamos assim, quer dizer, você exerce um papel que é de uma executiva, né, e não mais talvez de uma gerente, de uma coordenadora, né, quer dizer, aquela moça que entrou digitando pedidos, não é verdade? Ela se tornou uma executiva do mercado. E aí eu te pergunto, como é que você enxerga hoje, até como presidente da CAPES Jovem, não é verdade? Que foi onde nós da Murad tivemos a oportunidade de conhecê-la num curso orientado a sucessores, não é verdade? E sucedidos também, por que não dizer assim? Tá? Como é que você enxerga hoje o setor supermercadista do Espírito Santo? Olha, a gente está passando por mudanças bem significativas. Grandes players entrando aqui no estado e a gente tendo que se reinventar. O que é se reinventar?
Grande maioria dos supermercados capixabas são familiares. E a gente estava acostumado ali com aquele supermercado que tinha um concorrente, e aí chegaram os atacados, que vem com uma proposta totalmente diferente, voltada para volume e preço. E a gente é acostumado a saber o nome do seu João, do seu José. E esses players não, eles querem bater em preço e volume, diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar. E a gente teve que se reinventar porque a dimensão deles a nível Brasil dá um poder de compra para eles que a gente às vezes não tem uma coisa ou outra. E a gente foi reaprendendo a conquistar o cliente, a reconquistar o cliente. Essas flutuações de mercado, de preço, de tudo, às vezes impactam muito mais os pequenos do que os grandes, né? E a gente vai naquilo que às vezes o outro não vê como um atrativo. Então, saindo, digamos, de uma guerra de preços absoluta, né, de preço e volume, qual foi a magia nessa transição? Como é que o setor aprendeu com isso? A encantar o cliente através do atendimento, né, dos serviços. Esses atacados têm preço, mas não tem um serviço de padaria exemplar, um serviço de açougue ou um serviço de hortifruti, e que os supermercados daqui fazem muito bem. E aí a gente foi tentando trazer isso de volta para o cliente, que preço não é tudo. Então, por mais que ele vá lá no X e compre pacotes e pacotes de arroz e feijão, a gente ainda consegue trazer ele de volta aqui para a loja e mostrar que o supermercado familiar está ali de pé e que a família está ali dentro. Então, o cliente às vezes gosta dessas coisas ainda. O brasileiro capixaba tem muito essa cultura, né? E o supermercado é um programa, é isso? É um programa de família. Olha que interessante. Tem que ter o carrinho para criança, porque o guri gosta de ficar brincando. Tem que ter o carrinho pequeno. Tem umas lojas que tem um mini carrinho para criança fazer a compra dela, que é legal também. E a gente foi tentando reinventar sem perder a essência, né? E eu acho que o capixaba ele leva muito isso em consideração. A gente tem muito apego às marcas daqui do estado. Olha, seja conta ela de pra gente produto, esse estilo de ser capixaba, como isso se reflete nas lojas e no comportamento do cliente. Conta pra gente. não só as marcas dos produtos que estão nas prateleiras, mas as marcas de comércio que a gente tem em geral. O capixaba ele tem um orgulho disso dentro dele e ele valoriza isso. Se você observar, aqui no estado está se reinventando agora, quando a gente leva para o varejo. Marca própria, há um tempo atrás, era visto como algo que era barato e inferior. E algumas pessoas vieram trazendo isso e colocando as marcas deles à frente e mudaram essa visão do cliente, de que não é por aí. E começou a dar-se mais valor às marcas em si. E o capixaba, ele tem muito isso, esse apego ao que é nosso, da nossa cultura. Pelo menos assim, vejo isso no meu ramo. No comércio em geral, que tem muito isso. E quanto a novas categorias, Lorena, assim, coisas que, por exemplo, no passado, elas ficavam meio que de lado, como pet, por exemplo. A gente está super em alta. Não é? A gente teve que se reinventar nessas questões também. Olha. O supermercado vendia ração. Isso. E agora tem essas lojas enormes de pets. E eu tenho 2 gatas. E minha gata São tem da família. comedor elétrico e bebedouro de sensor. E um gatil inteiro de marcenaria para elas. Então, eu sou uma que gasto rios e rios com isso. Os pets são os novos filhos de agora, né? E a galera investe muito. E nós, como varejo alimentar, tivemos que entender que isso também é importante. De que tem o seu lugar na loja e que é necessário. Antigamente não entrava cachorro em loja. Hoje em dia não é o cachorro que entra em loja. É o meu filho, né? O meu pet. Olha. E aí, como é que você vai barrar ele? A gente teve que se reinventar em um monte de formas. E aí, quer dizer, a gente fala dos pets, a gente fala dos orgânicos, né? Quer dizer, Dos conta pra gente um naturais. pouco do que está acontecendo. Da vida saudável, que o lifestyle health, assim, ficou em alta. E eu sou uma loja de bairro, uma classe C, digamos assim. E na cabeça dos meus compradores não era necessário vegano, ou sem glúten, ou... Body Shop também tá entrando nessa vibe agora, em supermercados, suplementos. E para eles foi difícil aceitar isso um pouco, que as pessoas não é pelo
público de classe A, B ou C, é o estilo de vida que a galera tá se adequando todo agora. Mundo mudando e buscando e a gente melhor teve pra que si. achar lugares. O supermercado já tinha gôndola desenhada, mapeada. A gente teve que achar locais e entender como isso funciona. Porque quando você queria comprar alguma coisa vegana saudável, você ia numa loja específica disso. Agora não. Você acha na minha loja também, que a gente teve que colocar para atender todos os públicos. Isso ficou muito comum, pelo menos eu vejo dessa forma. Na pandemia, o supermercado ele não fechou, né? Nunca fecha, na verdade, em hora nenhuma. E virou parque de diversão da galera ir no supermercado fazer compra, porque ninguém podia sair. E a gente colocou alguns produtos que não eram de costume vender em loja para atender isso. E isso pegou e ficou. Eletroportátil em supermercado, nem todo mundo vendia. Raro se achar alguém que não vende. Uma misteira, um ferro, qualquer coisa. Porque queimava, shopping não estava abrindo, tinha horário reduzido. Loja de rua, mal se via. A gente estava ali para atender, então... E o que mais incomoda um cliente hoje? Se você pudesse falar para as pessoas que trabalham no seu time, nas lojas, o que a gente não pode fazer hoje? É a fila? É o lugar para estacionar? É o preço errado? É a falta do produto? Conta pra gente um pouco aí que a gente está curioso. Se eu tivesse a resposta dessa pergunta, eu tinha o ouro. Mas a gente vê que é um conjunto. Você, ao sair de casa, brigou com alguém. E foi fazer compra. Então, você já foi azedo. E chegou lá, por um motivo ou outro, o carro que estava do seu lado estacionou errado. Você já entra pior do que você ia entrar. E aí você vê um preço errado. E você vê... Mas tudo isso, se você chegar no caixa e ela te atender bem, passa. Olha. Quer dizer, as pessoas continuam fazendo a diferença. Você vai reclamar e se ela te ouvir direitinho, você vai desabafar e vai bater um papo. Se você chegar emburrada e ela te olhar emburrada, acabou. Ali eu perdi você. Entendi. É o atendimento. Sensacional. Quer dizer, não adianta nada a gente ter uma estratégia maravilhosa e lá na hora do momento da verdade o atendimento ser ruim. Eu canso de falar isso com eles. Eu posso ter o melhor preço, eu posso estar doando alguma coisa lá dentro. Se eu atender mal, eu perdi o cliente. Não tem o que fazer. E esse é um grande desafio, né, Lorena? Porque a gente vem ouvindo falar assim sobre tecnologia o tempo todo dentro do negócio. Vamos botar tecnologia, o checkout automático, vamos colocar o non-stop, enfim. Como é que você vê tudo isso em relação ao Brasil, em relação ao mercado capixaba, em relação à nossa cultura? Como é que está a chegada da tecnologia dentro do varejo? O meu pai tem uma soft house. A gente faz sistema para supermercado. E conte. Temos alguns clientes. Você trabalha na software house também? Não. Só para saber. Né? Essa ficou só com o meu... Eu vendo bem o peixe deles. Ok. Mas justamente pela necessidade do hoje e do agora que a minha avó encontrava, nasce a Startup. O meu pai começa a programar por conta disso. O supermercado ele é imediatista. Se um preço está errado, eu preciso acertar agora. Se eu vou lançar uma promoção porque é agora, não é para daqui a meia hora ou daqui a 20 minutos. E surgiu assim. E a gente traz algumas tecnologias de fora para cá com uma cautela, porque é Brasil e a nossa cultura é um pouquinho do jeitinho. Então, assim, temos o self-checkout. É super legal. Em Orlando você passa, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te vigiando. Aqui ele confere a balança, o peso, tem uma câmera, e mesmo assim a gente ainda toma alguns prejuízos. Mas as pessoas estão com a cabeça bem aberta. Quando a gente colocou lá na loja, eu tive uma grande dificuldade de aceitação do público mais velho. Porque uma máquina vai me roubar e eu vou botar... Como que eu vou passar e o meu cartão vai encostar? E eram essas as justificativas. Até o dia que eles viram que era mais rápido do que esperar a fila. Só que você não tinha com quem conversar. Porque a máquina não fala com você. Então você vai reclamar sozinho. Você vai querer conversar, você vai conversar sozinho. Então alguns ainda preferem o caixa. Os mais emburrados, ou os da vida mais corrida, preferem justamente por não ter contato. Então as lojas acham um equilíbrio. A gente tem de tudo um pouco.
Interessante. Quem quer usar um usa, quem quer usar o outro usa. Algumas lojas, a gente tem um supermercado em Vila Velha já, que tirou mais da metade dos caixas comuns e colocou self. Por falta de mão de obra e não por escolha. Então eu queria entrar nesse assunto da mão de obra, né? Quer dizer, quais são os grandes desafios hoje do setor supermercadista aqui no Espírito Santo? Muito dessa falta move a gente a implementar a tecnologia. Olha, então quer dizer, o problema não é que não tem trabalho, é porque as pessoas talvez não queiram esses postos de trabalho, é isso? Na verdade, talvez que elas não queiram postos nenhum de trabalho, mas hoje em dia a gente deixou de concorrer com o concorrente A e B e a gente concorre com a aposta, com os benefícios, com a venda online, com essas empresas que você vende sem sair de casa e faz... eu esqueci o nome disso, mas... que você vende sem aparecer e faz seus anúncios. Então a gente concorre com todo mundo. Os marketplaces, enfim. Tudo. Os influenciadores, né? Quer dizer, que também ganham. Americanas, obviamente. a Amazon, e todo mundo tem o que eu vendo, e o iFood tem o que eu vendo, e nem são supermercados que estão lá. São outras lojas que têm. Então a gente sofre um pouco com essa questão, porque o supermercado ele abre de domingo a domingo, ele funciona no feriado, é uma escala alta de horário e as pessoas às vezes não querem. Ou às vezes elas não têm noção do trabalho. Olha. Estar no RH me dá uma visão legal de algumas questões. Eu fui entrevistar uma pessoa uma vez por um cargo... Ela foi sem cargo, ela era uma pessoa de escritório, formada, e levou porque, tô passando aqui, vou deixar um currículo. E quando eu chamei e eu mostrei o leque de oportunidades que eu tinha dentro do meu escritório, ela falou, mas eu jamais sabia que vocês tinham isso aqui dentro. As pessoas esquecem que existe além do caixa, do embalador, Claro. E muitos não levam a sério essas funções. Então, a gente sofre um pouco com a qualificação das pessoas. Ninguém tem curso de operador de caixa ou de embalador. É só embalar. Não, não é só embalar. Você é o contato com o meu cliente. Você tem que ser o embalador. Você não pode ser o embalador. Claro. Eu vou entrar aqui e vou ser embalador porque eu não sei o que é quero ser da vida. Não é por aí. Você, como diretora da CAPES e presidente da CAPES Jovem, Lorena, como é que você vê o desafio da CAPES hoje dentro do setor? Olha, é enorme, né? A CAPES, ela faz de tudo para tanto deixar a gente informado quanto as tendências e as novidades que estão ligadas a tudo, seja novas leis ou novos... Tudo. E quando investe em alguns cursos nessas áreas para ajudar a gente, né, de certa maneira, tanto na área de RH, quanto na área de açougue, quanto a CAPES, ela tenta achar os braços, mas ela não consegue abraçar o mundo, né, não tem como. E são muitas demandas. Com relação ao ACAP Jovem, eu vejo assim que eu brinco que é o nosso comitê de resgate de herdeiro. O supermercadista que cresceu dentro da loja, ele tem uma visão da loja de excesso de trabalho e de... Enfim, a gente viu os pais num ritmo diferente de vida. Mas não porque era necessário, porque eles quiseram. Só que a gente demora a ter essa noção. E porque os tempos eram outros, não tinha tecnologia que tem agora, não tinha... Era tudo muito diferente, muito mais difícil do que a gente está pegando. E criou-se um medo da galera. Não sei se pela responsabilidade de assumir, exemplo, a minha loja tem 47 anos. Claro que meu pai tá lá, eu tô bem longe de assumir uma cadeira. E me sinto muito mais confortável em saber que ele está lá para isso. Mas é uma responsabilidade enorme de uma marca já criada, com o nome fomentado no mercado, e você pegar e... É uma grande responsabilidade. Mas eles também não veem o lado bom. Temos muitas regalias do mercado que a gente vive, o network que a gente cria, e a CAPES, a sênior e a jovem, promovem muito isso, essa integração nossa entre os mercados. A gente sai junto e conversa e tem momentos tanto de lazer quanto de estudo e que a gente consegue trocar sobre as tendências, sobre o que está acontecendo. Quer dizer, existe uma competição clara, é óbvio, porque são todos do mesmo setor, mas existe uma colaboração muito grande também, né? Quer dizer, todo mundo trabalhando junto em prol de um melhor serviço, né? O associativismo é bonito por conta disso. Olha. Nós temos lojas um na frente do outro, às vezes.
Mas para um bem comum e pensando no nosso setor em si, a ACAPES existe para isso. E tá todo mundo lá. E pensando no bem comum de todos, né? Não adianta a gente se fechar e, não, você é meu concorrente. E uma hora vai dar ruim para mim e para você. Então, às vezes é mais fácil a gente ficar unido e lutar por aquilo que influencia em todo mundo. Claro. E é ótimo, inclusive. E Lorena, tivemos uma experiência dentro de um curso de formação de sucessores, em que nós tivemos a oportunidade de sucedidos também participarem. Então, de certa forma, tivemos encontros intergeracionais dentro de sala de aula, dentro de um curso absolutamente diferente. O que isso trouxe para os participantes? Você, como uma das participantes, o que você pode colocar aí? Olha, mudou muito a visão. A gente conseguiu fazer esse resgate, que eu brinco. Uhum. Eles falam que o PDS foi o nosso amortecedor de cabeçada, porque a gente conseguiu mostrar, vocês, professores e a CAPES, enquanto associação, de que os jovens têm engajamento e têm força para estar ali, querem estar ali, porque a turma encheu. E que os pais precisam dar uma brechinha pra gente também, uma hora ou outra. E os jovens também conseguiram entender que eles não podem ir com o pé na porta, que tem que ser devagar. Claro. Se o seu pai não soubesse nada, quanto alguns pensam, será que a empresa tinha chegado onde chegou? E é só que eles veem o mundo de uma maneira diferente. Mas eu acho que é isso que faz as empresas darem tão certo. A gente tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que juntas tentam lutar por uma melhor ideia, por uma melhor saída. E eu acho que a sinergia disso é que faz a empresa familiar prosperar. Podem ser pensamentos totalmente opostos, mas eles têm o mesmo objetivo, mesmo que implícito. Tá ali para lutar para isso. E a gente conseguiu resgatar isso nos jovens e nos sucedidos, de que é importante essa sinergia. Ah, porque eu preciso deles, porque eu tô ficando velho. Não, ninguém tá ficando velho. Eles estão com gás todo. Você viu eles aqui? Eles estão cheios do gás. E a galera jovem também tá. Não tem ninguém na zona de conforto. Isso é um fato. E isso é legal. E aí os pais conseguiram entender que é necessário esse acolhimento, precisa. E os filhos entenderam que é necessário ter mais calma. E parece que tá tudo andando melhor. Temos que fazer mais turmas disso daí, porque os frutos foram bem bons. Lorena, para a gente encerrar, eu queria que você desse um conselho aí para o pessoal que está buscando seu lugar ao sol. O que eu quero dizer? Uma época em que a gente vê muitos jovens não querendo trabalhar ou se dedicar à sua carreira, ou efetivamente, né, entendem que o sucesso vem de uma hora para outra, e você é um exemplo claro de que não é bem assim, né? É alguém que cresceu dentro da empresa, da família, e que nem pelo fato de ser herdeira ou estar ali por uma empresa da família, você, de certa forma, se aproveitou disso. Ou, se é que se aproveitou da melhor forma possível, que foi trabalhando, não é verdade? O que você teria a dizer aí como recado para a nossa audiência? Olha, um grande sábio me ensinou, esse grande sábio foi o meu pai, de que a gente conquista as coisas devagar. Que a gente não pode botar a carroça na frente do boi. E que a melhor forma de você ganhar o seu lugar ao sol, ou o respeito, ou o que você quer na carreira que você tiver, é você mostrando aquilo que você tem de melhor. Não necessariamente impondo. Eu tinha 18 quando eu entrei para 19. Mulher, menina, dentro de uma empresa onde todos me viram crescer. E é muito difícil você ganhar respeito porque te veem como uma menina. E, de repente, a sua função se equipara de quem tem 20 e poucos anos de empresa. E demora a virar essa chavinha. E eu acho que se eu tivesse sido rude, tivesse imposto alguma coisa ou exigido meu direito de herdeira, teria dado tudo errado. Então, o trabalho, ele dignifica, fato. E quando você é bom no que você faz, quando você gosta do que você faz... Não sei se eu sou tão boa assim, mas eu gosto. Então, eu acho que isso conta muito. E as pessoas, elas vão te reconhecer pelo que você faz. E eu acho que isso não tem que ser exigido. Eu sempre falei isso com os meus funcionários. Promoção, salário, aumento, qualquer outra coisa. Isso não se pede, isso é um reconhecimento. Isso vem de maneira natural, normal.
Quando você mostra que você realmente está ali, que podem contar com você, raramente um gestor não vai reconhecer um bom funcionário. No mundo de hoje, então, que não tem funcionário, ninguém vai ter coragem de fazer isso. Mas eu acho que... E conhecimento. Foi algo que eu nunca parei de buscar. Eu nunca me contentei muito. O fato de ser herdeira e ter uma empresa na família não me fez ficar quietinha e falar, já é meu, e por que eu vou estudar? O conhecimento ninguém tira da gente. É algo que, aonde você for, se você puder agregar, e o que você puder trazer de importante, eu acho que para sua mala de viagem, que é a nossa vida. Eu sempre falo que a gente tem uma bagagenzinha que a gente carrega. E que se a gente puder encher ela de conhecimento, vale muito a pena. Muito bom. Senhoras e senhores, Lorena Calvi, foi um prazer receber você aqui no M-Muradcast. Volte sempre, com boas notícias e novas lojas, né? Por favor. Obrigada.